Pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês mais um vídeo e hoje é o vídeo sobre a minha gestação de gêmeas, né? Quando eu descobri que estava grávida da Ana Luísa e da Ana Laura. Bom, eu trabalhava como professora em uma escola e a minha família, ela mora toda no Nordeste, lá no Maranhão, uma cidade chamada São Domingos do Maranhão. Então, em dezembro, peguei férias e fui pra lá para passear com a minha filha, né, para visitar a minha família. E antes da viagem, eu tava me sentindo muito mal, sentindo algumas dores, tinha um ciclo menstrual muito bagunçado e já tava fazendo um tratamento que foi constatado que eu tava com ovário policístico, né? Porque às vezes eu ficava até 4 meses sem menstruar. E aí a médica foi me pediu alguns exames para começar o tratamento, onde eu fiz exames de sangue e uma ultrassom transvaginal 2 dias antes de viajar. Como eu estava muito ansiosa para viajar, eu deixei para dar o resultado dos exames quando eu voltasse de viagem. Tá, fui. No caminho eu já comecei a passar muito mal, muito enjoo, e eu achei que era coisa da viagem mesmo, né? Logo, eu quando tava viajando de ônibus e pra lá são quase 3 dias de viagem, então assim, é uma viagem muito longa, muito cansativa. E até então eu achei que fosse por conta da viagem. Eu chegando lá na minha cidade, o mal-estar não passou, eu continuei passando muito mal, sentindo muita dor, mas era dor muito forte no pé da barriga. E comecei a sentir que a minha barriga tava um pouco grande, eu achei que tava inchada, e eu falei pra minha avó, falei, vó, mãe, que eu chamo ela de mãe nossa, né, minha barriga tá inchada e eu tô sentindo muita dor, isso não é normal. E ela falou, é bom ir no médico pra ver, né, certinho o que é isso, que isso não é bom, não é normal mesmo, vai no médico e ver o que é isso, passar um remédio pra você. E aí eu fui pra cidade, pra casa da minha tia, e quando chegou lá, entrei no site do laboratório onde eu tinha feito os exames de sangue. Detalhe, eu tinha feito a ultrassom e tinha feito os 2 dias antes e levei, não sei porquê, peguei a ultrassom e levei na minha mala, né? E eu tinha feito a ultrassom transvaginal aqui no mesmo dia que fez os exames de sangue e não tinha dado nada. E aí quando chegou lá, entrei no site do laboratório, peguei os exames que eu tinha feito de sangue e para mim ir no médico. Quando eu peguei lá todos os exames de sangue já tinham constatado que eu tava grávida, né? Tinha lá aqueles lá para grávidas, para não grávidas e assim, para grávidas estava um número muito alto. E aí eu falei, gente, mas será? Aí fiquei naquela dúvida, será? Mas como assim? E fui no médico, foi constatado, falou, não, você tá grávida, mas muito estranho, porque na ultrassom transvaginal, como você fez no mesmo dia, dava pra ver, tinha que... Ele falou que como eu tinha feito o exame no mesmo dia, uns 3 dias antes de viajar, no mesmo dia do exame de sangue, a ultrassom, ela tinha que ter dado pra mostrar, tinha que ter visto lá que eu tava grávida, então era muito estranho ele falou, o médico não te falou na hora do exame que você estava grávida? Eu falei, não. E aí ele viu lá na ultrassom e realmente não, no laudo do exame não tinha nada falando sobre gravidez. E aí, como eu tava me sentindo muito mal, tá? Eu falei pra ele, não, eu não moro aqui, então eu não vou querer começar a fazer algum tratamento, fazer outros exames mais específicos aqui. Eu vou voltar pra minha cidade. Então eu cancelei a minha viagem, eu fiquei só uns dias lá e já voltei aqui pra minha cidade e fui na minha médica, né? Onde ela tinha pedido os primeiros exames. Falei o que tava acontecendo e tal. E aí ela falou, ó, e eu tava sentindo muita dor, gente, tava passando muito mal, tava sentindo muita dor mesmo no pé da barriga. E fiquei muito preocupada. Então aí a médica falou, olha, olhou todos os exames que eu tinha feito, ela falou, olha, pela minha e eu já tava com 3 meses, gente, minha menstruação tava atrasada, então assim, a suspeita é que eu tivesse com uns 2 ou até 3 meses mesmo de gestação já, porque minha barriga tava, tipo assim, quando eu comecei a passar mal, minha barriga fez assim, ó, pô, parece que, sabe, ou eu não percebia que ela tinha ficado, que ela tava maior, eu não sei. Sei assim que minha barriga eu já comecei a perceber que ela tava muito grande, que
não tava normal, alguma coisa tava diferente. E aí eu sempre fui muito magrinha, então a médica falou, olhou os exames e falou pra mim, falou, ó, eu tô suspeitando que o seu neném tá nas trompas, então eu vou te mandar pro pronto-socorro pra você fazer uma ultrassom de emergência, porque essas dores que você tá sentindo não é normal. Então, assim, todos os sintomas que você tá me falando que você tá sentindo, que você tem, bate muito como se que o seu neném tá nas trompas, então a gente vai ter que tirar. E aí me mandou pro pronto-socorro e eu já liguei pro meu esposo desesperada, falando pra ele ir lá pro hospital, que eu ia fazer esse exame e que a médica falou que o neném poderia estar nas trompas, que poderia ter que tirar. E eu já entrei naquele desespero, né? E assim, já fui lá pro pronto-socorro chorando muito. Enquanto eu aguardava o exame, eu entrei pro banheiro pra orar, né? E orei muito ao Senhor, pedi muito a Deus, falei, Deus, eu não quero que esse neném esteja nas trompas, eu quero que ele esteja tudo normal, que eu vou ser mãe dele, que eu vou fazer esse exame, que o médico vai me dar só notícia boa, que não vai precisar tirar, que tá tudo bem com o bebê. E, gente, eu orei muito a Deus e pedi pra Deus pra mim ser mãe desse bebê, que eu não queria que tirasse, que tivesse alguma coisa, algum problema com ele, que tivesse tudo bem. A minha oração foi essa, e chorando muito, porque a gente fica muito assustada, porque a partir do momento que você descobre que você tá grávida, não interessa, se for 1 mês, 2 meses, você já começa a sentir amor, você já sente amor, né, pelaquela criança. Então, assim, eu fiquei muito assustada e orei muito a Deus, né, que não tivesse nada de anormal, que tivesse tudo bem. E aí a enfermeira me chamou pra fazer o exame. E eu entrei pra sala, meu esposo não tinha chegado ainda, porque ele tava indo pra lá de ônibus. E eu tava muito assustada, tava chorando muito, tava muito nervosa. E aí a médica, ou era um médico, falou pra me deitar lá, né? Arrumou tudo certinho pra me fazer o exame. E eu comecei a fazer, ele começou a fazer o exame e eu chorava muito, e aquela tensão, porque ele não falava nada, eu ficava olhando, e de repente eu comecei a sentir aqueles barulhos de coração, sabe? O coraçãozinho do neném batendo. E eu comecei a perguntar, tá tudo bem, doutor? E ele, tá tudo bem, fica tranquila que tá tudo bem. E eu, não tá nas trompas, não vai ter que tirar? E ele, não, calma aí, espera que eu tô olhando aqui, mas fica tranquila que tá tudo bem. E aí depois ele falou, ó, tá tudo bem com os neném? Aí eu falei, os? Aí ele, sim, você tá grávida de gêmeos, parabéns. Gente, aí eu parei assim, eu falei, o quê? E aí eu já tava ruim, já tava chorando, já tava passando mal. Aí foi que eu assustei mais ainda. Eu falei, como assim, doutor? Gêmeos? Não, você tá de brincadeira. E ele, não, você tá grávida de gêmeos. Aí ele falou, ó, esse aqui é o primeiro, você vai ouvir agora o coraçãozinho do primeiro feto. Aí colocou, depois falou, esse aqui é o segundo feto. E me mostrando tudo assim no painel que tinha na frente, numa televisão. E dava pra me ver direitinho os 2 fetos lá. Gente, eu saí de dentro desse consultório numa mistura de sentimentos, de que eu entrei toda desesperada, porque tinha a possibilidade de ter que tirar o feto, de estar nas trompas e sair de lá com a notícia de que tava tudo bem e que eram 2 bebês. Eu saí de lá num choro, num desespero, assim, numa mistura de sentimento que eu não sei explicar o que eu tava sentindo naquela hora. Eu sei que liguei pro meu esposo falando pra ele assim, eu lembro tudo como se fosse hoje. Eu liguei pra ele chorando muito e ele falou, fica tranquilo, eu tô chegando aí, calma, vai dar tudo certo. E eu falando, não vai ter que tirar, não vai ter que tirar. E ele, que bom, então por que você tá chorando assim? Então ficou feliz, né, de eu falar que não ia poder tirar, mas ao mesmo tempo não tava entendendo por que eu tava chorando tanto. E aí eu falei pra ele, porque são dois. E ele, 2 meses? Aí eu, não, são 2 bebês, eu tô grávida de gêmeos. E aí meu esposo já ficou assustado também. Como assim, 2? Como assim? Gente, resumo, voltei lá na médica. A médica ficou super feliz, né, com a notícia de ser gêmeos e tal. E assim, eu demorei 1 semana para poder começar a digerir essa informação. Eu chorei muito
E aí a gente marcou outro exame, porque meu marido não acreditou que eram gêmeos, então eu tive que marcar outro ultrassom para ele ir junto, me acompanhar, para ele ter a certeza de que realmente era gêmeos mesmo, que ele não estava acreditando. E nem eu também fiquei com aquela pontinha de dúvida. E na segunda ultrassom mesmo, que a ficha caiu, que realmente eram 2 bebês. E essa foi a minha história, né, de como eu descobri. Eu demorei muito a assimilar toda a situação, a digerir aquela situação, a aceitar que realmente era 2. Mas assim, era um susto, a gente assusta mesmo, porque uma gravidez a gente já fica, né, já requer muita atenção, ainda mais assim que eram 2 bebês. O meu medo era que eu não ia dar conta de cuidar, que a minha barriga não ia caber 2 bebês, né? Então assim, que eu não, o meu medo mesmo foi esse, como que eu ia fazer para cuidar de 2 bebês, que eu não ia dar conta. E Deus capacita a gente. Se Deus deu é porque ele tinha certeza de que eu era capaz, como eu fui e sou até hoje, né? Cuido muito bem das minhas filhas, são assim minha razão de viver. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, são as minhas 3 filhas. E assim, gente, é normal assustar, é normal você ficar com medo, é normal, isso é normal. Mas depois você acostuma e você vê que é uma bênção de Deus que vem em dobro, né? O filho é bênção e 2 é bênção em dobro. Então, assim, Deus te capacita. Se Deus te deu, é porque ele tem certeza que você é capaz, né? Deus não dá um fardo que você não possa carregar. Então, assim, minhas filhas é tudo pra mim, né? E em nenhum momento eu falei que não queria, ai, são 2, eu não quero, não. Eu fiquei muito assustada por ter ficado com medo de não poder dar conta de cuidar. Mas dei e dou até hoje. Minhas filhas estão com 2 anos e 7 meses e são uma bênção na minha vida, tá? É tudo que eu tenho na minha vida. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, como que eu descobri a minha gravidez, né, de gêmeos. E eu vou gravar outro vídeo pra vocês contando como foi que eu descobri a cardiopatia dela, né, quando eu descobri que ela tinha uma doença grave no coração e como que foi o processo de cirurgia, de internação e tudo mais. É uma história muito linda, é um testemunho de milagre muito grande que Deus fez na minha vida, na vida dela, na minha casa, na minha família. Um testemunho lindíssimo de cura e de milagre na minha casa, tá? Né, através da vida da minha filha. Então, assim, eu vou gravar e vale muito a pena vocês assistirem o vídeo depois, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida e a família de vocês, amém?